Olá, alunos. O nosso assunto de hoje é a Revolução Chinesa. Ora, a maior parte da história, durante a maior parte da história da humanidade, né, a China o Império Chinês foi o estado mais poderoso, a China, a região mais próspera, onde a inovação, né, o desenvolvimento tecnológico era a ponta, né, da nossa civilização sobre a Terra. A Rota da Seda, o comércio chinês era a principal rota do comércio internacional, né? Desde o Império Romano, todas as outras civilizações sempre estiveram atrás do desenvolvimento do Império Chinês. Isso tudo mudou após a Revolução Industrial na Europa, quando as potências europeias passaram a dispor de uma capacidade bélica avassaladora superior a todas as outras sociedades do mundo, como vimos aqui, e iniciaram a sua expansão imperialista sobre as diversas regiões do globo. No caso da China, o que aconteceu foi que o velho Império Chinês foi avassaladoramente assediado por potências europeias com suas esquadras de guerra, seus navios, que impuseram ao governo chinês uma série de tratados, chamados tratados desiguais, que garantiam porções do território, como Hong Kong, por exemplo, né, e a Porto Arthur para a Rússia, e vantagens econômicas, privilégios econômicos para países e empresas europeias. E isso foi provocando uma desestruturação do Estado chinês, não apenas pela diminuição da sua capacidade econômica, como também pela perda progressiva do controle da sua liderança sobre o conjunto do país. Várias regiões começam a assistir o surgimento de rebeliões separatistas. A China poderia deixar de ser um país unificado, como foi por milhares de anos, né? Essa situação de quase desagregação do Estado chinês, ela gerou uma reação por parte, digamos assim, de uma burguesia chinesa, ou enfim, de uma classe dominante chinesa urbana, contra a presença dos estrangeiros. Em 1911, a velha dinastia Manchu, que governava a China desde 1644, foi destronada pelo surgimento do Partido Nacionalista Chinês, o Kuomintang, que proclamou a república liderada pelo velho Sun Yat-sen, o velho líder Sun Yat-sen. Ora, os chineses, no caso, o Partido Nacionalista Chinês, derrubou a monarquia, derrubou o imperador Manchu, apenas para ter o dissabor de vê-lo em 1931, entronizado pelos japoneses como imperador lá em uma região importante da China que os japoneses conquistaram, no nordeste da China, a Manchúria. Vale a pena ver o filme O Último Imperador, um filme lindo que retrata esse processo. Mas, na verdade, a República Chinesa não resolveu problema algum, né? Os estrangeiros continuaram, né, a manter seus privilégios, e a China continua ameaçada por uma série de rebeliões, revoluções, né? E o poder dos senhores de guerra, que eram líderes locais militares que não reconheciam, pararam de reconhecer o poder do governo central e eram quase que estados autônomos dentro da China. Nesse contexto, em 1921 surgiu o Partido Comunista Chinês, que desde o seu surgimento, como um pequeno grupamento e tal, cresceu de maneira exponencial, maiormente nas grandes cidades da região mais populosa e litorânea da China, comandando greves, formação de sindicatos, etc.
O Kuomintang, ele passou desde a fundação da República até 1925 sob a liderança de Sun Yat-sen, que ao morrer, né, ele deixou, o poder acabou caindo nas mãos de um líder militar extremamente enérgico, o Chiang Kai-shek. E o Chiang Kai-shek busca apoio dos Estados Unidos. Ele, durante todo o seu governo, foi fortemente financiado pelos Estados Unidos da América, que tinham uma posição ali de contrapor-se à expansão japonesa, né? E esse Chiang Kai-shek resolve, enfim, assumir o controle rígido da China, eliminar o poder, combater os senhores de guerra no interior, diminuir a influência dos estrangeiros e expurgar os comunistas, acabar com o Partido Comunista. Em 1927, quando ele assume, pouco depois de assumir o poder, Chiang Kai-shek inicia um processo de perseguição terrível contra os comunistas e repressão generalizada contra os trabalhadores urbanos, sindicatos, de qualquer forma, contestação. Uma repressão violentíssima, inclusive massacres um massacre lá numa cidade de Chongqing, lá 300 mortos e 5 mil desaparecidos. Tudo na China tem proporções enormes, né? O fato é que em 1934, já com a liderança ascendente de Mao Tse-tung, o Partido Comunista Chinês resolve fugir, resolve sair das cidades para procurar refúgio em uma região remota do noroeste da China, próxima à fronteira lá da União Soviética, onde poderia receber algum apoio. Esse período de 1934 e 1935, a chamada Grande Marcha, foi fundamental para a formação e crescimento do Partido Comunista Chinês, porque ao chegar lá no Xinjiang, eles conseguiram, digamos assim, o respiro, né, e se estruturar para iniciar uma guerra civil contra o governo Chiang Kai-shek, contra o governo do Partido Nacionalista. E foram bem sucedidos a princípio nessa guerra civil e mantiveram a partir dela várias regiões sob seu domínio por muito tempo, porque eles, ao conquistarem áreas agrícolas, áreas rurais, eles expulsavam os latifundiários e promoviam a reforma agrária, distribuíam a terra entre os camponeses e, portanto, conseguiam um grande apoio dos camponeses com a implementação de políticas socialistas, oferecimento de oportunidade de educação, etc., médico, saúde, enfim. O Partido Comunista então impõe-se numa região do interior da China, promovendo uma guerrilha contra uma guerra civil, não, porque eles controlavam vastas áreas, né? Uma guerra civil contra o governo nacionalista de Chiang Kai-shek, apoiado pelos Estados Unidos. A guerra civil ela tem que ter uma pausa no ano de 1937, porque o Império do Japão invade com grande poderio a China, conquista toda a região litorânea, as principais cidades, Xangai, Nanquim, Pequim, etc., empurrando o governo nacionalista de Chiang Kai-shek para uma região do interior do sudoeste da China, enquanto os comunistas estavam no noroeste, e por óbvio, os contendores da guerra civil pararam de combater, muito embora mantivessem algumas escaramuças entre eles, para combater o invasor japonês, que no período de sua ocupação, de 1937 a 1945, saqueou, devastou a China. Foi uma das ocupações mais terríveis para um povo ocupado. Chego eu a ousar dizer que a ocupação japonesa na China foi ainda mais terrível que o que os nazistas fizeram na Europa, se é que se pode fazer comparação entre coisas tão inomináveis, né? Mas a distinção é que o Hitler tinha lá na Europa a fábrica de matar gente, mas era escondido. Ele não contava isso para o seu povo e para a opinião pública mundial. Chegava a fazer teatrinho lá, filmar um campo de concentração lá fake, pode dizer que aquilo é uma maravilha.
Já no Japão, não. No Japão, o genocídio era uma política assumida pelo Estado. Oficiais japoneses decapitavam centenas, milhares de chineses civis, militares, etc. Faziam pilhas de cabeça e tiravam fotografia do lado da pilha de cabeça, fotografias que saíam nos principais jornais do Japão e eram entusiasticamente aclamados pela população que pedia sangue. Ora, enfim, apesar de toda a brutalidade da destruição deixada pela ocupação do Japão, o Império Japonês, em 1945, foi derrotado e voltou à Guerra Civil. Por quê? Porque o Chiang Kai-shek, apoiado pelos Estados Unidos, ocupou as principais cidades do interior e exigiu que os comunistas do interior se desarmassem, entregassem as armas e aceitassem o seu governo para o que pretensamente seria um Estado democrático, em que haveriam eleições e tal. Os Estados Unidos confiavam plenamente no Chiang Kai-shek, botaram as fichas nele. Tanto é que colocaram a China no Conselho de Segurança da ONU, achando que seria mais ali, alguém ali para um outro elemento favorável a eles, como a Inglaterra, como a França, etc. Se deram muito mal, porque o Mao Tse-tung acabou indicando o representante da China durante a maior parte da época. Enfim, o governo do Chiang Kai-shek, que possuía um exército muito maior do que o exército dos comunistas, na base de 5-1, mais ou menos, e que possuía ilimitado apoio material dos Estados Unidos, fazia um ponte aéreo, mandava para lá o que precisasse, bomba, canhão, diabo, enfim. Apesar de todo esse apoio, o Chiang Kai-shek sofre de 1946 até 1949, derrota após derrota. E o Partido Comunista Chinês vai progressivamente assumindo o controle do país. Progressivamente assume o controle das regiões interioranas. Quando chega em 1949, o Partido Nacionalista, o Kuomintang, estava restrito praticamente apenas às grandes cidades, as principais cidades chinesas do litoral. E com uma situação insustentável, pegaram um opção de navio e fugiram para a ilha de Formosa, Taiwan. E até hoje estão lá. Os principais capitalistas da China, na época, levaram o que podiam carregar e foram para Taiwan, fundando a China nacionalista, enquanto em 1º de outubro de 1949, Mao Tse-tung, lá na Praça da Paz Celestial, lá na Cidade Proibida, proclama a fundação da República Popular da China, que surge como uma potência militar de primeira grandeza. O exército chinês começa logo a ser a principal marca da Revolução desde o começo. Em 1950, eles sustentam uma guerra contra os Estados Unidos, direta contra os Estados Unidos na Península da Coreia, que impede os americanos de assumirem o controle sobre toda a península e mantém ali o Vietnã do Norte dentro da sua esfera socialista, comunista até hoje. Promove uma invasão no Tibete, anexando uma vasta região até o Nepal, que para eles estrategicamente consideram muito importante, que sempre tiveram e tem até hoje um grande temor do confronto com a Índia, lá o subcontinente indiano. Historicamente, milenarmente, sempre foi uma dificuldade, um temor muito grande da liderança chinesa. E vão comprovando as qualificações e suas capacidades militares ao longo dos anos 50. Entretanto, no plano econômico, na verdade, o governo de Mao Tse-tung, a princípio, não obtém o mesmo sucesso. Nos anos 50, eles lançam um programa chamado Um Salto para o Futuro, que pretendia mais ou menos
seguiram os passos da Revolução Soviética, no princípio, que transferiu recursos da agricultura, recursos do campo, para garantir a modernização das cidades, um projeto de industrialização muito ambicioso, que além de não obter os resultados esperados inicialmente, ele provocou uma completa desestruturação do setor agrícola chinês, porque implicava a proposta em uma criação da coletivização das terras. É uma coisa que foi feita lá na União Soviética, também deu problemas, não produziu resultados. Essa coletivização de terra levou a China a um período de 5 anos de fome. Sim, porque qualquer mudança na área da agricultura tem que ser muito pensada, porque se perdeu a época da colheita ou do plantio, não há como recuperar. Você não pode ligar a máquina de noite e safar o prejuízo. Foram 5 anos de fome, né? Num projeto econômico de resultados pouco compensadores, vamos dizer assim, muito embora tenha havido algum progresso na infraestrutura. A China estourou lá sua bomba atômica, construiu uma grande potência nuclear. E nos anos 60, a situação piorou ainda mais, no meu entender, né? Enfim, em termos até de números. Nos anos 60, o que aconteceu? A ruptura com a União Soviética, na verdade, as relações entre a China e a União Soviética nunca foram grande coisa. Nunca foram. Mesmo quando, na época da fundação do Partido Comunista, os comunistas chineses não aceitavam a direção da União Soviética, queria que eles se aliassem ao Kuomintang, né? Porque o negócio dos soviéticos era combater o Japão, né? E eles nunca aceitaram. O Mao Tse-tung procurou um caminho do desenvolvimento do seu movimento revolucionário diferente dos russos, enquanto os russos centravam nos operários urbanos. Mao Tse-tung queria fazer uma revolução de camponeses, que ele fez, né? Uma revolução de camponeses, né? Eles tiveram boas relações no período da guerra, né? Até a morte do Stalin em 1953. A partir daí, as relações entre o Partido Comunista Chinês e o Partido Comunista Russo começaram a degringolar. E nos anos 60, né, houve uma ruptura radical, houve inclusive conflitos entre os dois exércitos nas fronteiras, e o Mao Tse-tung tomou a decisão de iniciar um processo chamado de Revolução Cultural. Ele apresentou ao povo lá um livrinho vermelho, o livro do Mao Tse-tung, e disse o seguinte, que a China passava a ser o guardião da Revolução Socialista, o único país de fato socialista do mundo, e implanta um sistema que busca uma radicalização das propostas socialistas, né, que resultou num desastre, em expurgos de intelectuais, professores, a diminuição da capacidade tecnológica para de produzir, inclusive militar. Nessa época eles tentaram agredir o Vietnã lá, o pobre, pequeno Vietnã, que tinha acabado de passar uma guerra terrível com os Estados Unidos, e o exército chinês cruzou as fronteiras porque temia a influência russa ali no Vietnã do Norte, e tomou um couro danado, tiveram que voltar correndo, mesmo suas habilidades e capacidades militares declinaram nesse período. Até a década de 70, meada da década de 70, quando o Mao Tse-tung morre, inclusive no final da vida, acho que o Mao Tse-tung já nem se apresentava mais em público, parece que, no meu entender, talvez não estivesse no gozo de suas faculdades plenas, intelectuais e tal. Quem governava, na verdade, era um grupo de sua mulher, né, com alguns assessores que, quando caíram, passaram a ser denominados pelos chineses significativamente como o bando ou a camarilha dos quatro. E essa revolução cultural
pretendia uma grande valorização do camponês como elemento revolucionário e tal, implicou em uma década de atraso para a China, que foi recuperada amplamente, porque depois da morte de Mao Tse-tung e do expurgo lá da Camarilha dos Quatro, ascendeu a direção, a liderança política de Deng Xiaoping, que promoveu uma mudança importantíssima na matriz socialista, que continua socialista, a China é socialista, né? A matriz socialista chinesa, que trouxe a China à posição que nós vemos hoje, disputando a hegemonia econômica mundial com os Estados Unidos. Coisa que a gente vai ver no nosso próximo, na nossa próxima unidade, como abordar a China dos anos 70 até os dias atuais. Por hoje é só.